Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante e talvez pouco falado, mas que tem tudo a ver com florescer, identidade. E eu amo esse tema, né? Eu amo falar sobre identidade, esse é o meu lugar de autoridade, né? É o que Deus continua trabalhando em mim diariamente e é o que Ele realmente me usa para trabalhar na vida de outras mulheres, resgatar, né, a sua essência, o seu valor, quem ela é. E esse resgate não é fora, é dentro. E às vezes a gente passa uma vida inteira olhando para fora, tentando procurar fora algo que já está aqui dentro de nós. E ontem, no atendimento de ontem, a gente falava justamente sobre isso. Que fora é uma extensão de como eu estou dentro. Então, se dentro eu estiver bem resolvida, com a minha identidade firmada, eu vou enxergar tudo através dessa ótica. Agora, se eu estou ferida, machucada, magoada, eu sempre vou enxergar através dessa lente. Que todo mundo que chega perto de mim é para me ofender, é para me machucar, né? Às vezes uma palavra te fere a ponto de você não querer mais nem estar com aquela pessoa. E isso não era sobre aquela pessoa, né? É algo que talvez dentro de você precisa de atenção. E essa atenção para dentro é você quem tem que ter. E a gente falava também sobre a gente não conseguir mudar ninguém, né? Eu lembro que quando eu comecei a atender na psicanálise, ainda estava no estágio, meu Deus do céu, eu tinha uma necessidade de ajudar as pessoas, assim, mas de curar, de salvar, de ajudar, tinha que dar certo. E um dia Deus falou para mim assim, filha, eu te chamei para você ser um instrumento nas minhas mãos. Mas você precisa entender algo, porque senão essa promessa que eu entreguei nas tuas mãos, ela vai te matar. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu dei uma paradinha no vídeo porque eu precisei fechar minha persiana porque estava com muita claridade aqui, estava ruim, para o vídeo não ficar ruim, né? Então, é muito perigoso quando a gente entra nesse lugar de comparação. E voltando, né, quando Deus falou para mim assim, porque senão a promessa ela pode te matar. E como que a promessa, né, que era a psicanálise na minha vida, iria me matar? Porque eu estava querendo tomar para mim a responsabilidade de algo que só depende da outra pessoa e não de mim. Porque cada um é que tem a decisão se quer ou não. E o Senhor falou para mim assim, Sinara, se nem eu posso fazer quando uma pessoa não quer, imagine o que você pode fazer se nem eu posso. E ali foi uma cura muito profunda para mim, sabe? Eu tive um entendimento, ali foi um descortinar, né? Como Paulo lá caiu do cavalo e Deus tirou as escamas dos olhos dele, foi exatamente isso. Porque eu estava querendo ser responsável por uma coisa que não depende de mim. Né? Eu estava aqui, eu estava dando o meu melhor, né? Passando todo o meu conhecimento, né? Sendo um instrumento de Deus, só que se a pessoa que está do outro lado ela não quiser, não vai acontecer. Né? Por isso que Deus deixou o livre-arbítrio. Você é que escolhe, você é que decide. Então, hoje eu quero falar sobre a comparação porque você também é que decide sair desse lugar. Porque a comparação, ela nos rouba, né? Ela tá roubando a nossa identidade, a nossa essência, quem o Senhor nos chamou para ser, está atrasando aquilo que Deus tem na nossa vida. Por quê? Porque aquela frase, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde. Para com isso. Né? Então eu quero falar algumas coisas aqui com vocês hoje que eu deixei anotado e que é muito importante a gente falar, né? Que
sobre a comparação, porque às vezes a gente não consegue nem estar em amizades, ter amizades por causa dessa comparação. Porque por mais que você tenha amigos, cada uma de nós, nesse círculo de amizades, está vivendo uma estação. Cada um está vivendo o seu tempo. E aí, essa comparação, ela vem para roubar até a tua celebração, de você celebrar aquilo que a tua amiga está vivendo, sabe? Aquilo que a tua irmã está vivendo. Isso é muito, isso vai gerando uma raiz de amargura dentro de você. Né? Eu lembro que quando Deus começou esse processo, né, do resgate da minha identidade, a gente, né, que Ele me trouxe para casa, eu estava aquele tempo em casa com Ele. Eu lembro que um dia, meu Deus, eu era expert em comparação. Todo mundo era melhor que eu, todo mundo, sabe, eu olhava e sentia tanto sentimento de inferioridade, de que não ia conseguir, de que eu não era boa, de que eu não era capaz, sabe? Por quê? Porque eu olhava para a vida do outro. E, gente, aconteceram duas vezes, olha só. Eu lembro que uma vez eu estava num culto, né? E eu tava olhando uma pessoa que uma irmã. E eu admirava muito ela, porque eu só conhecia ela de vista. De vista, via ela falando com algumas pessoas, sempre muito querida, amorosa, mansinha, calminha. E eu achava aquilo lindo, porque eu sempre fui essa aceleradinha. Então, assim, a comparação ali, né? Eu sempre achando lindo aquilo. Eu não admirava quem eu era, porque eu nem enxergava que eu tinha valor naquela época. E eu lembro que eu sentada no banco, assim, olhando aquela mulher atendendo as pessoas, falando com as pessoas, e eu olhei assim, e no meu íntimo, eu falei assim, ai Senhor, eu queria ser igual ela, eu queria ter a mansidão que ela tem, as palavras, né? Ela fala baixinho, ela fala com calma. E eu falei, eu queria tanto ser assim. E aí o Senhor falou para mim, né? Ele falou, filha, não se compare. E você precisa pegar a comparação e jogar na lata do lixo. Literalmente é isso que a gente precisa fazer, é pegar isso e jogar na lata, é jogar fora. Porque isso é lixo, isso é sujeira. Isso, sabe, são setas de Satanás na nossa mente, para que a gente fique perdendo tempo, se distraindo na comparação, olhando a vida dos outros, aí a gente já fica triste, já se compara, já não tem mais graça, já não quer mais fazer nada. E aí ali ele está nos distraindo de viver a nossa real identidade, o nosso real propósito aqui. E aí passou um tempo, eu fui conhecendo essa pessoa mais íntima. E gente, meu Deus, eu conheci um lado terrível dessa pessoa. Grosseira, estúpida, por trás, sabe? Nos bastidores. Ela não era nada daquilo, aquilo era uma falsidade, aquela era uma falsa, era uma máscara. Que quando eu vi aquilo nos bastidores, eu falei, meu Deus, me perdoa. Porque eu estava falando de algo que eu não conhecia, comparando pelo externo, pelo que eu estava vendo. Olha que loucura. E teve uma outra vez também que eu vi uma pessoa também, uma líder, humilde, assim, sabe? Mas a minha visão de humilde estava distorcida, sabe? E eu olhava aquela mulher sempre com roupas simples, essas coisas, né? Mais simples, enfim. Que eu achava que isso era humildade. Achava lindo também, porque ela sempre abria a casa dela, recebia todo mundo lá. Eu achava bonito, porque, poxa, ela não estava presa à casa, à bagunça, né? E estava todo mundo sempre lá dentro da casa dela. E um dia eu falei assim, Senhor, eu queria tanto ser humilde como ela é. Na hora o Espírito Santo falou comigo assim, não peça para ser humilde como ela é. Você precisa ser humilde como eu sou. E ali foi mais uma revelação, que na verdade a gente quer ser aquela pessoa, mas a gente só vê o exterior.
E Deus olha o coração. Não estou aqui falando que aquela pessoa não era humilde, mas o nosso modelo não são as pessoas. O nosso modelo é Cristo. Nós precisamos aprender dele com ele. Nós precisamos buscar. Ele fala assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, está lá em Mateus, né? Que eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então a verdadeira humildade, a verdadeira paz, a verdade de tudo está nele. Nós precisamos aprender com ele, sabe? Então ali eu fui aprendendo algumas coisas sobre a comparação e o quanto a gente estava enganado, né? E aí quanto tempo eu passei querendo ser aquela aí, negando a minha essência, negando quem eu sou. Porque é isso que a gente faz. Então toda vez que eu me comparo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o Senhor, sem palavras, mas a minha comparação está denunciando o quê? Que você errou quando me fez, você errou quando me criou, eu não sou boa, sabe? É isso que a gente está dizendo. Então eu quero trazer hoje um pouco de consciência para você. Porque assim, nós temos que tomar cuidado, gente, porque a gente olha uma rede social, ali todo mundo posta o que é bom, entende? E a gente fica se comparando. Gente, quando eu comecei a academia, eu fiquei muito tempo assim, assistia vídeos, de vez em quando eu ainda assisto, né, para aprender bem o movimento do exercício e tal. E eu assistia muito no começo, para poder aprender bem. E eu lembro que eu estava assistindo uma blogueira, meu Deus, ela era magrinha. Eu não sei nem como ela tinha força para pegar tanto peso no leg press. E ela pegava, tipo assim, né, na filmagem parecia 400 quilos. E eu pegava, naquela época eu tava pegando 200 quilos e quase me quebrava toda. E eu falava, meu Deus, e ali eu me comparava. Era sutil, mas eu tava me comparando. E um dia eles foram mostrar, né, era um vídeo falando sobre os enganos da internet. E eles pegaram justamente o vídeo dessa blogueira, onde a filmagem pegava o leg press, né, aquele que você empurra com o pé, né, e ele tem peso para um lado e peso para o outro. Então a filmagem pegava sempre só um ângulo e ali aparecia 200 quilos. Então, ou seja, se um lado tem 200, do outro também tem que ter 200. Só que aí, quando ele mostrou pra gente os bastidores daquilo, ela só tinha peso de um lado, ela não tinha peso do outro. É só uma ilusão, era só para enganar a audiência dela. Ela não pegava aquilo tudo. Outra coisa, a gente olha alguém que está no processo de emagrecimento. Meu Deus, a gente é tudo tão difícil, né? Meu Deus do céu, olha, é tempo, é boca fechada, é ir para academia e mesmo assim é demorado, o processo é lento. E eu vi umas pessoas que na época tinham muito mais peso do que eu e emagreciam tão rápido, dizer, meu Deus do céu, eu aqui, sabe? Aí o que aquela comparação fazia? Tava querendo roubar a minha celebração do que eu tava fazendo. E aí depois a gente descobre, né, que tomavam um remédio de emagrecer, outros... Aí eu também me frustrava porque o shape nunca vinha, né? Eu tô 4 anos treinando e o shape nunca veio. E aí eu olhava aquelas pessoas que mal tinham começado, começava a acompanhar o processo de emagrecimento delas, né? E de repente estavam tudo com músculo e coisa. E sabe, gente, com 4 anos de academia, conhecendo várias pessoas, né? Conhecendo o personal, e já fui em médicos, né? Eu tenho um nutrólogo que me acompanha já há uns 5 anos. E eles trabalham também a parte de hormônios, né, para academia. E o meu nutricionista também é nutricionista do esporte. Então, assim, a gente tem, né, conhecimento. E, gente, tinha uma amiga minha que dizia assim, quem cresce natural é planta. Né? Então, assim, para você ver aqueles corpos, né, cheio de gominho, não tô aqui generalizando, mas a maioria, tá, gente? Então, assim, tá tomando alguma coisa, tá tomando anabolizante, tá fazendo uso de alguma coisa e a gente fica ali, ai, aí sabe o que daqui a pouco a gente tá fazendo? Eu nem vou mais, porque olha aí, ó, pra mim nunca dá certo, porque aí a gente, sabe, não desfruta do nosso processo. Então eu quero
poder trazer algumas coisas para ti hoje, para que você saia desse lugar. Porque a comparação é uma das coisas que impede a gente chegar na nossa real identidade, no valor que você tem. E você é única. E tem algumas passagens bíblicas aqui que eu separei, que diz assim, ó, Salmo 139, 14 diz assim: eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Você é única. A tua essência é única. E aí, então, quando eu entendo que eu fui criada de uma forma única, eu paro de querer viver a identidade de outra pessoa. Ei, você é única. O que Deus tem para você é teu. E aí, gente, eu comecei a gostar de mim, porque como eu me comparava, às vezes gravava um vídeo, fazia alguma coisa, gente do céu. E essa comparação, esse medo da crítica, de nunca conseguir ser eu mesma, porque ser eu mesma não tem valor, por muito tempo eu não me posicionei naquilo que Deus tinha para mim, sabe? Já era para mim estar gravando esses vídeos há muito tempo, gente. Não é 2, 3 anos que Deus está falando comigo. E Ele não falou uma, não falou duas. Ele usou pessoas para falar isso para mim. E olha quando eu consegui me posicionar, somente esse ano. Porque o resgate da tua identidade é um processo e são camadas, como uma cebola. Vai mais uma camada e assim a gente vai indo. E eu sei que todos os dias o Senhor está fortalecendo ainda mais a minha identidade. Você pensa que a gente sabe tudo num dia? Não. É um processo e eu sei que a cada dia eu me descubro mais como filha dele, mais um pouco da medida do amor dele, né? Então a gente não pode deixar essas coisas roubarem o que Deus tem na nossa vida. Então eu não gostava de me ver, porque lembra que eu falei ali, né? Que eu me comparava porque eu queria ser a mansinha, a que não gesticula, a quietinha, a contida, né? Só que essa é a minha essência, com uma lapidação. Antes eu era imatura, é diferente. Aí eu fui criando maturidade, mas a minha essência mesmo, Deus não vai mudar. Ele vai lapidar, mas ele não vai mudar. Então, por exemplo, eu sou essa pessoa que fala, que faz amizade fácil, que gesticula, que fala brincando, que tá sempre rindo. Aí tu já pensou? Se Deus chega pra mim e diz assim, Sinara, a partir de hoje eu quero que você seja quieta, calma, contida. Ele me mata. Porque o natural meu, a minha essência, quem eu sou, é assim, sabe? Só que a gente vai só amadurecendo. Então, algumas coisas a gente vai se contendo, outras a gente vai segurando um pouco, mas a essência, quem você é, isso não morre. Isso Deus não tira. E é a mesma coisa meu marido, por exemplo, ele é quieto, ele é na dele, né? Ele não é de fazer amizades fácil, ele é quieto, contido. E tá tudo bem. Agora, tu já pensou? Deus chega para ele e diz assim, Jean, agora eu quero que tu seja igual a Sinara, que tu seja falante, que tu faça amizade fácil, Deus mata ele, porque essa não é a essência dele. Deus nunca vai querer que você seja alguém que Deus não te chamou para ser. Então, essa essência que está aí dentro de você, eu quero que você pare um pouquinho, olhe para dentro de você, o que você tem, sabe, controlado, o que você tem matado, que faz parte da tua essência, talvez para se encaixar num lugar, talvez para agradar alguém, hein? Não deixa ninguém, sabe, dizer quem você é, dizer como você tem que se vestir, dizer como você tem que se portar, não. Deixa que o Espírito Santo vai moldando você dentro disso. Não se quebre para se encaixar num padrão. Não se machuque para se encaixar numa mesa. Não se diminua para estar em algum ambiente. Então eu não gostava de ver eu falando, porque eu não gostava, eu queria ser mansinha. Só que, gente, esse processo da identidade, ele é maravilhoso, porque eu fui me libertando, e eu disse, meu Deus, essa sou eu, como que eu estava querendo matar ela? E eu hoje, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei como que você é em relação a quando você vê a tua foto, teu vídeo, não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para ti.
A minha vontade era de sair correndo, eu sentia vergonha. Hoje, sabe que às vezes eu tô aqui, eu faço vídeo e às vezes eu vou lá assistir. Gente, eu já cheguei a ser ministrada e chorar. Eu lembro que um dia eu tava aqui e a minha amiga chegou, bateu na porta ali, eu fui abrir, eu tava chorando. E ela falou, ai amiga, o que aconteceu? Eu falei, amiga, eu tava assistindo essa moça aqui, aí eu mostrei pra ela, era eu, ela começou a rir, ela, ai meu Deus. Eu falei, sabe por quê? Porque eu amo quem eu sou. Sabe por quê? Porque foi Deus que me fez assim e eu amo. Então, como diz em Salmo, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Eu sou única. Eu sou única para Ele. E você é única também. Ah, meu Deus, fui lá fechar uma parte da persiana porque o sol tá aqui. E então assim, sabe como que eu louvo o Senhor? Quando Ele fala aqui, ó, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Quando eu louvo Ele? Quando eu aceito quem eu sou. Quando eu amo a forma como Ele me criou, a forma como Ele me fez. Porque, gente, Ele pensou em cada detalhe. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ele pensou em cada detalhe, em cada detalhe. Isso você pode ficar em paz, porque Ele sonhou com a cor do teu cabelo, com a cor dos teus olhos. Ei, às vezes a gente tá querendo brigar até com a nossa genética, né? Às vezes eu fico lá, né? Eu sou uma mulher que tem cintura, mas tem quadril. E quantas vezes eu queria, se eu pudesse, eu arrancava o quadril, porque eu queria ter um quadril bem fininho. Sabe? Parece que a gente não gosta de nada que Deus fez na gente. E isso é o que está roubando a nossa identidade. Meu Deus, eu precisei mudar até o ângulo aqui da filmagem. Ai, gente do céu, que engraçado. Mas vamos lá. Vai dar certo esse vídeo vai sair, não vou deixar nada se perder. Então vamos lá, continuando. Então assim, toda vez que eu não gosto daquilo que eu vejo no espelho, eu estou negando a minha essência. Então, faz um teste hoje, olhe no espelho e comece a amar quem você é. Comece a amar a forma linda e maravilhosa como Deus te criou. Peça para o Senhor mudar as tuas lentes e tu vai ver como... E ontem, acho que teve 2 atendimentos essa semana que foi algo que Deus me pediu assim para falar com elas. Faça uma oração, seja a tua oração nesses próximos dias. Pai, me faça me ver como o Senhor me vê. Abra os meus olhos para que eu me enxergue exatamente como o Senhor me vê. E isso é uma oração que vai fazer total diferença, tá? E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. E o que mais que eu tenho aqui? Ó, Jeremias 1:5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu a escolhi. Ou seja, gente, como é que a gente vai querer ficar se comparando? Como é que a gente consegue olhar para o outro e achar o outro melhor e mais excelente do que a gente? Não! Você é perfeita aos olhos de Deus. Independente do que falaram a teu respeito, o que falaram a respeito da tua identidade, não importa. Importa que agora você cresceu, você é adulta, você é madura e você não precisa mais carregar os post-its que te colocaram. Tire esses post-its e começa a se apegar àquilo que Deus diz sobre você. Então, Jeremias 1:5. Antes de formá-la no ventre, eu te escolhi. Olha que coisa mais linda. Você é especial, garota. E Efésios 2:10 diz que, pois somos feitura dele. Olha que coisa linda. Feitura dele. Você foi feita por ele. Ele te tocou com as suas próprias mãos e te criou. Você é feitura dele. Dele é dele. E foi algumas dessas que eu deixei aqui, né? Aí eu peguei uma frase aqui.
Tem gente, olha só, tem gente travada porque está mais preocupada com o que Deus está fazendo na vida do outro do que obedecendo o que Deus mandou ela viver. Olha só. Aí a gente tá ali, né, preocupada com o que os outros estão vivendo e a gente nunca vai viver o que Deus tem para nós, sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão naquilo que nós carregamos, mas está sempre no que o outro carrega. E sempre o outro é melhor. Sempre o outro é mais abençoado. Sempre o outro é mais visto. Sempre, aquele Deus ama, eu não. Sai desse lugar de vítima, porque você não é vítima. Você é a protagonista da tua história. Você é a atriz principal e Deus sonhou uma história perfeita para ti. Então, vamos aprender a celebrar a nossa estação, a estação da nossa irmã. Porque eu vou dizer uma coisa para você, talvez se hoje você não celebra, por causa do peso da comparação, você não celebra o que está acontecendo na vida de outra pessoa, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Porque você está sempre descontente. Então você precisa ter um coração grato. E toda vez que eu me comparo, eu estou sendo ingrata com o nosso Pai. Porque Ele te fez de um jeito admirável. Ai, como é lindo, né? E medita no Salmo 139, quero deixar isso para ti, é uma tarefinha. Medita no Salmo 139, porque Salmo 139 fala, meu Deus, ele fala sobre a nossa identidade. Esse salmo é lindo. Então, eu te louvo, Pai, eu te louvo, porque você me fizeste de um modo especial e admirável. Admirável. Então, não se compare e celebre a estação que você está vivendo e que a tua irmã, a tua amiga está vivendo. Porque, uma árvore, ela não compete com a outra. E nós somos como árvores, né? A árvore não compete com a outra, cada uma floresce na sua estação, né? O nome dos nossos vídeos aqui, né, da nossa série é Tempo de Florescer. Você não vai florescer carregando contigo a comparação. É impossível. Porque essa comparação ela precisa ser tratada na raiz. Então, antes de você florescer, você tem que tratar a tua base, a tua raiz. Então, quando você permite que o Espírito Santo trate as tuas raízes, esses funguinhos que estão lá adoecendo a raiz dessa árvore, o Senhor começa a tirar funguinho por funguinho, sujeirinha por sujeirinha. E aí você vai se tornar com raízes curadas e você vai ser uma árvore curada, gerando frutos que vão abençoar outras pessoas. Então, falei sobre tudo que eu tinha anotado aqui, né? Então, a comparação ela rouba a sua celebração, a sua essência, a sua identidade. Então, às vezes a gente tá lá louco para viver o que Deus tem, mas a gente está o tempo todo se comparando. Sempre o do outro é melhor. Então, olhe, eu atendi uma pessoa e ela tinha um projeto de Deus. Deus já tinha dado até em sonho para ela, acordava de madrugada para Deus dar os detalhes desse projeto, né? Era para se tornar uma empreendedora. Mas ela estava o tempo todo de olho nas coisas dos outros. Aí vinha vem fazer isso comigo, e ele ia onde estavam chamando. Estava agindo por necessidade, não propósito. Por quê? Porque eu olhava para aquilo que Deus tinha dado para ele, mas aquilo era tão pequeno. Não tinha vida ainda, ninguém não era conhecido. Mas, gente, tudo que vem, o que é de Deus vai começar pequeno e valorize os pequenos começos. Ninguém se torna grande, como dizia um pastor amigo meu, ele dizia assim, ninguém nasce grande, quem nasce grande é monstro. Cuidado que às vezes Deus já deu algo especial na tua mão. Valioso, e você está se comparando porque você está comparando com alguém que já passou essa fase e já cresceu. Para de se comparar e olhe para aquilo que Deus já te deu. Vai nutrir aquilo que Deus já te deu, vai gerar aquilo que Deus já te deu. Quando ele falou para mim das identidades marcadas, das mentorias, não existia nada, não existia. Quando Deus usou um pastor para falar isso para mim, não existia nem nome. Ele disse, tem um nome, e não tinha nem nome. Hoje já tem até copinho, hoje tem garrafinha.
da Identidades Marcadas. Hoje tem almofada, meu Deus, eu tenho tanta coisa. Hoje, meu Deus do céu, já tem as turmas, já tá crescendo, né? Tem até o mousepad. Olha, gurias. Então, assim, ó, tem até um azulejo aqui, que é com a logo dela. Então, assim, ei, valoriza os pequenos começos, e eu tenho valorizado, eu amo aquilo que Deus me deu. Porque a partir do momento que você descobre a tua identidade, você ama tudo que faz parte disso, sabe? E é a coisa mais gostosa você começar, sabe? De pouquinho em pouquinho, degrauzinho por degrauzinho, sabe? Porque você vai sonhando esse sonho, você vai amadurecendo, você vai dando mais valor, é mais gostoso, tá? Então olha para dentro de você, vê o que Deus já colocou na tua mão e você não está fazendo, porque você está se comparando. E a partir de hoje, eu acho que seria muito importante você parar um tempo no teu momento com Deus e pedir perdão, se arrepender por ter se comparado, por ter desprezado aquilo que Ele já colocou na tua mão, por parecer não ter valor. Porque você acredita que tudo que vem de você não tem valor. E eu quero dizer que tem até um louvor que diz: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ei, você carrega o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Isso já é, meu Deus, isso já é a garantia de que a gente é maravilhosamente perfeito aos olhos do Pai. Amém? Quero te abençoar com essa palavra e eu te espero no próximo episódio. É tempo de florescer. Que Deus te abençoe.